Raíssa, vem pra cá. E aí, gente? Como vocês estão? Eu fui muito confrontada com a mensagem da Mel e da Júlia. Mexeu muito comigo. Hoje a gente aprendeu com Moisés que ele temeu ao Senhor. E que esse temor fez ele se tornar uma pessoa reverente a Deus. Moisés, ele não temeu ao Senhor porque ele era obrigado. Porque alguém chegou até ele e disse, você precisa temer. Você precisa ser reverente, mas porque ele conheceu verdadeiramente a Jesus. Como as meninas disseram, então, no momento em que Moisés conheceu a Deus, quando ele teve esse primeiro contato ali na sarça, ele entendeu que Deus, ele não era apenas o Criador dos céus e da terra, não era apenas o meu Criador, o seu Criador, mas ele era um Senhor. E ele é o único digno de ser adorado. Ele é merecedor de ser louvado. Ele merece a nossa rendição e a nossa entrega. A todo tempo. Às vezes você se encontra na situação em que a Mel apresentou, então, tendo uma vida irreverente ao Senhor. Às vezes você se encontra, então, sem essa fome, sem essa sede que a gente tanto fala aqui no palco. Você se encontra em uma situação em que você não quer vir aqui e adorar Jesus e pular aqui na frente com os seus amigos, entendendo que você está adorando o Rei dos Reis. Às vezes você ainda não tem essa consciência. E veja bem, eu também já estive neste lugar. Eu também já estive neste lugar de não entender o que eu estava fazendo. Eu ia sim à igreja. Todos os domingos de manhã eu estava na igreja com os meus pais. E os meus pais, eles não eram cristãos. Na verdade, a gente fazia isso só por uma tradição. Eu cheguei a servir a Jesus sem conhecê-lo. Sem entender quem verdadeiramente Jesus era. Eu comecei a servir ele. Eu era da igreja católica, então eu servia ali, o padre, sem conhecer Jesus. Ninguém tinha chegado até mim e falado, esse é Jesus. E é por isso que você serve. E é por isso que você vem aqui todos os domingos. Ninguém tinha me apresentado esse Jesus. Para mim era só, tá bom, um Deus distante, criou os céus e a terra, ok. Mas o que eu tenho a ver com isso? Essa era a realidade para mim. Mas houve um momento em que as escamas caíram dos meus olhos. Onde eu ouvi sobre a palavra viva de Jesus. E eu entendi que Deus não era esse Deus tão distante como eu imaginava. Que Deus não era então só o Criador dos céus e da terra como eu imaginava. Mas que Ele era um Senhor, um Deus que se fez homem para morrer no meu lugar. E quando eu entendi a realidade de quem Jesus era, eu entendi que isso não era por mim, mas isso era por Ele. Eu comecei sim a temê-lo, comecei sim a amá-lo, e isso automaticamente me levou a uma vida de reverência. E como eu sou grata por Jesus ter me encontrado na adolescência, ter me encontrado com 16 anos. Mas eu confesso que se eu tivesse a oportunidade de falar assim, Deus, me encontra com 12 anos, me encontra com 13, com 14, eu com certeza teria feito essa escolha, porque foi a melhor escolha que eu fiz. Eu poderia talvez ter deixado para mais tarde, ter falado, não, eu preciso aproveitar a minha adolescência e talvez aceitar Jesus um pouco mais tarde. Eu teria perdido a minha adolescência. Porque não vale viver uma vida se não for reverente a Jesus. Se não for entregue completamente por Ele. E eu entendi, quando eu conhecia Jesus, que tudo que eu fazia então na minha vida antiga não fazia mais sentido. As resenhas da escola, as festas de salão de festa, que eu sei que você sabe do que eu estou falando. Essas coisas temporárias que podiam até me satisfazer por 1, 2 horas ali. Eu não precisava de nada disso. Eu não precisava mais depender dos meus amigos para vir para a igreja. Eu não precisava mais servir a Jesus só por conta de uma tradição. Não. Porque o amor dele,
que me encontrou, trouxe essa reverência de forma automática. Onde eu entendi, então, sim, que servir Jesus é importante, mas que eu estava servindo pelos motivos errados. Que ser reverente ao Senhor não era sobre algo sobre mim, não era sobre porque eu era boa o suficiente, ou porque talvez a pessoa que está pregando é melhor do que eu, e por isso ela é reverente ao Senhor, não. Mas é porque o Senhor é o mesmo Senhor sendo servido por cada um de nós. E mais do que isso, então eu pensava que a liberdade seria quando eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse. De fato, eu pensava isso, gente. Eu tinha, 15 anos e o meu sonho era que a minha festa de aniversário fosse na Green Valley. É sério. Eu falava, nossa, mãe, mas você tem que deixar, porque eu só vou ser livre de verdade quando você deixar eu fazer isso. Eu só vou ser livre de verdade, então, quando eu for nessa festa que eu tanto quero. E a minha mãe sempre foi muito compreensiva, mas ela me guardou de muita coisa. E eu entendi que a liberdade, então, não era isso. Eu cheguei sim na Green Valley. E adivinha só, não me preencheu. Não me satisfez. Por quê? Por que não me satisfez? Se a tal da liberdade, então, é fazer a minha vontade, por que quando eu fiz a minha vontade eu não fiquei satisfeita? Isso me confrontou, porque justamente a liberdade não é isso. A liberdade não é você fazer o que você bem entende, mas é justamente o contrário. Você não ser escravo das suas vontades, essa é a liberdade. Você conseguir sentar aqui nessa cadeira e ficar sem mexer no celular, isso é liberdade. Porque a sua vontade de mexer no celular toda hora, o seu vício, ficar no TikTok, no Instagram, isso te prende. Isso te escraviza. Mas não. Jesus te libertou para que você seja livre. Livre das suas vontades, livre dos seus desejos, para que você não seja dependente de pessoas. Para que você não seja dependente de coisas. E como nós aprendemos hoje então com a Mel, o primeiro passo para a reverência é o temor. Quando você teme ao Senhor, você automaticamente reverencia Ele. Mas a reverência de Moisés não foi só no momento em que ele tirou as sandálias para entrar num lugar que era santo. E também a reverência não é só a partir do momento em que você entra nesse auditório. Sim, você deve ser reverente nesses momentos. Sim, é importante que você reconheça a presença de Jesus e respeite neste lugar. Mas não é só sobre isso. Reverência é muito mais do que isso, é sobre uma vida de reverência ao Senhor. E isso não exige apenas o temor. O temor, na verdade, é o primeiro passo. A segunda parte dessa vida de reverência ao Senhor, então, é a obediência. Vai dizer em Êxodo 3:10 ao 12... Vai contar, eu não vou ler com vocês para a gente poder ganhar tempo, mas quando Moisés, ele começou a questionar o Senhor, porque o Senhor disse, vai lá até Faraó, vai até a terra do Egito e fala com o Faraó. E Moisés começou a encontrar empecilhos, começou a falar então, não Senhor, mas é que, você não está entendendo, eu falo mal, eu não sei falar direito, como é que eu vou chegar até Faraó e vou falar, liberta o povo do Egito? Moisés começou a confrontar Deus, mas Deus disse o quê? Vai. Porque eu falarei através da tua boca. E a gente vai ver um pouco mais pra frente, então, que Moisés foi. Foi Moisés e Arão falar com Faraó. Por quê? Moisés disse que ele era incapaz, que ele não era suficiente. Então, por que ele foi? Porque ele precisava ser obediente. A obediência faz parte da vida de reverência ao Senhor. Então, ele precisava obedecer, mesmo se sentindo incapaz. E veja bem, você vai se encontrar nessas situações. Talvez Deus não vai te mandar literalmente para o Egito falar com o Faraó. Mas talvez Ele fale para você evangelizar alguém na rua. Talvez Ele fale para você renunciar a algumas amizades. Talvez Ele fale para você excluir alguns aplicativos. Talvez Ele te dê ordens que você não vai entender por um momento, mas é importante que você obedeça. Porque a obediência vai te levar a essa vida de reverência. O terceiro passo, então, é sobre você ter uma constância com o Senhor. Sobre você ter uma intimidade que é construída todos os dias. E como que essa intimidade é construída? Na sua casa, a partir do momento em que você decide, então, ter tempo com o Senhor, ter tempo de oração, de louvor, lendo a palavra. Por mais difícil que seja no começo, mas porque você primeiro temeu o Senhor. Depois você o quê? Obedeceu. E por conta dessa sua obediência, você automaticamente começa a buscar a Jesus. Só que nisso que você busca, você não vai estar buscando apenas conhecimento. Sim, é muito bom.
mas você vai estar buscando conhecê-lo profundamente. E a reverência não vai ser uma obrigação para você, não vai ser algo simplesmente que a Júlia, a Mel ou a Rai falaram aqui em cima, ou o Pedro no Game Time, não. Mas vai ser uma resposta ao amor de Deus. E o terceiro ponto é que ter uma vida de reverência também faz com que a gente clame pela glória de Deus. Moisés, em Êxodo 33:18 diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés não pediu isso por ingratidão. Ele não pediu isso porque não era o suficiente o que Deus tinha feito por ele. Moisés não fez isso porque, trazendo para a nossa realidade, a salvação não era o suficiente. Mas porque ele decidiu não se acostumar com o que Deus fez sobrenatural. Ele decidiu não ficar apático em meio a tamanha glória e presença de Deus. Então ele rogou pela glória de Deus para que ele pudesse glorificar ao Senhor. E é isso que nós clamamos aqui. Nós clamamos para que nós possamos glorificar ao Senhor. Para que nós possamos ter essa vida de reverência.